Saudamos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro, e nesta terça-feira damos sequência às leituras diárias propostas pela CPAD, às lições bíblicas da Palavra de Deus editadas para a Escola Dominical. Neste quarto trimestre, na classe dos adultos, estudaremos o tema o corpo, ou corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de número 1 nos traz o tema semanal, o homem, corpo, alma e espírito. E nesta terça-feira, o texto proposto é Daniel 7:15, e o título proposto pelos editores é O Espírito Abatido dentro do Corpo. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as minhas visões, ou as visões da minha cabeça, me espantavam. Amém. Amados irmãos, nós continuamos neste propósito de entender o homem como tricotômico, sendo corpo, alma e espírito, a sua degeneração total e a restauração através do Espírito Santo, no processo de santificação, operada após a salvação do homem. Neste processo, são preservados para o dia do Senhor espírito, alma e corpo, como nos diz em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, na passagem que nós lemos de Daniel, nós aproveitamos para colocar em evidência esta gloriosa realidade do mundo imaterial, deste acesso do homem extraordinariamente ao mundo espiritual. Muitos nos nossos dias minimizam estas experiências ou até ridicularizam as experiências espirituais. Mentem acerca do que não viram, do que não sentiram, do que não perceberam, e dizem ter tido visões e revelações quando na verdade não as têm. Outros dizem ter grande relacionamento com o mundo espiritual, de tal forma a tratar os anjos e os seres celestiais como amigos ou semelhantes, né? Na intenção de demonstrar uma intimidade com Deus, mentem acerca de coisas que não conhecem. Que nós vemos Daniel, um dos maiores profetas, um dos maiores personagens da Bíblia e um dos maiores profetas de Deus. Há uma passagem em que nós compreendemos a importância de Daniel quando Deus fala a Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 14, pouco antes de Daniel, né? Embora esteja situado próximo, viveram em épocas bem distintas. Versículo 14 do capítulo 14. Deus diz a Ezequiel: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O mundo de então estava em tanta corrupção
que Deus então dá 3 exemplos de pessoas que seriam atendidos em meio à corrupção. Em todos os personagens do Antigo Testamento, nós temos então Noé, Daniel e Jó. Veja a importância de Daniel. Mas quando Daniel teve a revelação e o contato com o mundo espiritual, ele desfaleceu. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. E ele não foi abatido porque se entristeceu somente. As visões da sua mente, da sua cabeça, as visões que o Senhor lhe dava, lhe assombravam. Isso também ele diz no capítulo 8 e versículo 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. O Senhor mostra algo para Daniel tão grande que Daniel não suporta e ele desfalece. Mais à frente, ainda no capítulo 10 e versículo 15, quando o Senhor anuncia, ou melhor, um anjo do Senhor anuncia a Daniel o que aconteceria nos últimos dias, no capítulo 10 e versículo 15 diz: e falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Muitas pessoas dizem receber revelações de Deus e saem aí falando e dizendo-se oráculos, mas Daniel parece-nos que foi diferente. Ele emudeceu. Diz mais, perdeu o fôlego, versículo 17. E aí no versículo 18, e uma, como semelhança do homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Então, olha o trabalho que Daniel ali, entre aspas, deu ao Senhor para conseguir ouvir as revelações do Senhor. O preço que se paga para estar em contato com o mundo espiritual. O mundo espiritual não é brincadeira. Certa vez o apóstolo Paulo chegou a dizer, quando teve visões celestiais, que ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Ouviu. As coisas que o apóstolo Paulo ouviu no terceiro céu, ao homem não é lícito dizer. Também no Apocalipse, nós vemos João, nas visões, na ilha de Patmos, quando ele tem a visão das coisas celestiais, do mundo espiritual, ele desfalece e chega ao ponto de se desesperar. No Apocalipse, nós vemos no capítulo 5 e versículo 5, quando ele está chorando acerca das suas visões. No capítulo 5, versículo 4 diz: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Foi a visão que ele tinha tido. Nem de ler, nem de olhar para ele. Versículo 5, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele olha, ele vê o Cordeiro de Deus. Ele tem uma visão gloriosa. Isto tudo para dizer que o espírito, ele se abate dentro do corpo e obviamente tem reflexos no corpo. Hoje a ciência já fala, mais abertamente, das famosas doenças psicossomáticas que são ligadas à alma. Mas aqui, nesta passagem em Daniel, nós vemos que também o espírito interfere no corpo.
interfere na saúde do corpo. Quantas vezes as situações da vida são tão intensas no mundo espiritual que as pessoas não suportam tamanha glória de Deus. As revelações contidas acerca do que irá acontecer ou do seu próprio estado. O ser humano natural, quando tem contato com o próprio estado espiritual de decadência, ele geralmente cai em prostração. Quando a graça do Senhor alcança o ser humano e lhe mostra o seu real estado, a atitude daquele que entendeu, que compreendeu esse estado e que está sendo salvo por Jesus, é prostrar-se, é humilhar-se, é voltar-se para o Senhor com toda humilhação e súplica. Por isso nós não entendemos algumas conversões que são feitas de maneira natural, sem que haja ali um componente, nós vemos um componente até no sentimento humano. O Senhor, quando salva, desnuda o homem, mostra o seu estado caído e aponta para o Salvador, para o Cordeiro de Deus. Daniel, embora não estivesse em pecado, ele estava desfalecido acerca das revelações. A pergunta que fica para nós: estamos prontos a suportar o preço das revelações contidas da parte do Senhor para os nossos dias? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos juntos nesta semana meditando na palavra do Senhor. Amém.